Jesus. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Bendito seja Deus por mais uma edição da campanha de 100 horas de oração. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos têm muitos milagres que já receberam no decorrer dos anos em que essa campanha acontece, assim como eu também já recebi, e acredito que nos próximos dias Deus estará movendo os céus em favor da sua igreja. Glória a Deus. Atos capítulo 2, vamos ler a partir do versículo de número 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Você pode sentar adorando a Jesus com liberdade. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se encontra dentro de um contexto que precisa ser observado. O versículo de número 1 começa dizendo que o que vai acontecer, o que vai ser relatado a partir de agora, aconteceu em uma ocasião muito específica dentro de Jerusalém. O texto diz que o que vai acontecer, ou o que aconteceu e vai ser relatado a partir de agora, aconteceu num período chamado o Dia de Pentecostes. O Pentecostes era uma das festas que Deus havia ordenado ao seu povo que celebrasse. Em Deuteronômio, capítulo de número 6, Deus diz que o povo deveria celebrar a festa do Pentecostes por causa de uma razão. Deus disse: vocês celebrarão essa festa porque vocês foram escravos no Egito. E quando vocês foram escravos no Egito, vocês não tinham terra. Agora vocês têm terra. A festa de Pentecostes é uma celebração ao Deus que liberta da escravidão e dá ao seu povo uma terra para plantar e para colher. Só que essa festa tinha alguns critérios de Deus na execução dela. O texto de Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 9, nos diz que esta festa deveria ser celebrada no lugar que Deus escolhesse para fazer habitar o seu nome. Que esta festa deveria ser celebrada trazendo à memória os dias de escravidão do Egito, para que o povo entendesse que outrora eles não tinham um lugar para morar, outrora eles não tinham uma terra para plantar e para colher, mas agora o Deus deles deu a eles essa terra.
O Deus deles os arrancou das mãos do opressor. O Deus deles os arrancou das mãos daquele que os oprimia e deu a eles uma terra que emana leite e mel, para que plantassem, colhessem e celebrassem ao Senhor. O Pentecostes era uma festa estabelecida por Deus. Só que nos dias de Atos dos Apóstolos, nós temos um problema. No livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, Deus havia falado com Salomão sobre o templo. Esta casa é a casa que eu escolhi para fazer habitar nela o meu nome, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Ele estava falando do templo de Jerusalém. Deus havia dito isso a Salomão, mas Deus também havia dito a Salomão: não se gloriem por causa desta promessa, porque se o meu povo se desviar dos meus caminhos, se o meu povo não cumprir os meus mandamentos, eu desprezarei também esta casa. O que acontece nos dias de Nabucodonosor? Nabucodonosor invade o templo, coloca no lugar dos símbolos de glória que Deus havia ordenado a Salomão e a Davi, coloca bandeiras de Babilônia. No lugar do barulho de adoração que deveria haver no templo, existem gritos dos babilônios. O templo é destruído. Zorobabel reconstrói o templo. Segundo a profecia de Ageu, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Herodes reforma o templo. E nos dias de Atos dos Apóstolos, quem está comandando o templo é um grupo chamado de saduceus. Os sacerdotes do templo, na época de Atos dos Apóstolos, eram do grupo dos saduceus. Saduceus que eram os mesmos que não acreditavam no sobrenatural, na ressurreição dos mortos e nem nos anjos. Esses saduceus era quem estavam comandando o templo na época de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então nós temos uma festa que foi Deus quem mandou fazer. Nós temos um santuário que foi consagrado a Deus. Mas quem estava comandando o santuário era quem não acreditava no sobrenatural, não acreditava na ressurreição de mortos, não acreditava nos milagres, não acreditava no mundo espiritual. Só que a festa estava acontecendo. A festa acontece apesar da liderança que estava no templo naqueles dias. A festa ocorre apesar dos sacerdotes saduceus. E o que eu acho lindo é que Atos dos Apóstolos capítulo 2 faz questão de começar o texto dizendo: quando chegou o dia de Pentecostes. Quando chega o dia de Pentecostes, uma festa que Deus havia mandado fazer, num santuário que havia sido consagrado a Deus, numa festa que havia sido autorizada por Deus, mas que ao mesmo tempo estava sob um sacerdócio incrédulo, o Espírito Santo resolve descer, não no meio da festa, mas num cenáculo, no andar de cima da casa de alguém, que não era tão bonito quanto o templo de Jerusalém, que não tinha toda a estrutura do templo de Jerusalém, que não tinha os sacerdotes institucionalizados
do templo de Jerusalém, mas que tinham quase 120 pessoas que haviam andado com Jesus, que haviam ouvido a voz de Jesus e que estavam ali debaixo de uma palavra de Jesus. E o texto diz: quando chegou o dia de Pentecostes, esses quase 120 estavam reunidos em um cenáculo e veio sobre eles o som como de um vento veemente e impetuoso e encheu aquela casa. Não era o templo bonito, não eram sacerdotes institucionalizados, não tinham roupa de sacerdote, tinham túnica de pescador, mas a diferença deles para os que estavam no templo era: eles haviam andado com Jesus, eles haviam ouvido a voz de Jesus, e eles estavam ali por causa de uma palavra de Jesus. Eu preciso liberar a você esta tarde a palavra que Deus colocou em meu coração, e faço isto neste momento com muito temor e tremor, mas debaixo do sangue de Jesus. Existem pessoas que pensam que sua estrutura lhes dará algum respaldo no céu. Existem pessoas que pensam que seus títulos lhe garantirão algum respaldo diante do trono da graça, mas eu tenho uma palavra de Deus: você que não tem título, que não tem dinheiro na conta e que não tem poder de influência, mas que anda com Jesus, que ouviu a voz de Jesus e que está aqui debaixo de uma palavra de Jesus, é para você que vem a promessa. É para você que vem o som do céu esta tarde. Deus me disse, e eu preciso lhe dizer, em o nome de Jesus Cristo: existem coisas que serão liberadas, não para quem tem nome forte, não para quem tem conta bancária gorda, e não para quem tem poder de influência social, mas para quem anda com Jesus, para quem ouve a voz de Jesus e para quem está aqui debaixo de uma palavra de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O som veio, o som veio, e quando o som veio, algumas coisas aconteceram. Primeiro, foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Quem viu? Os que estavam dentro do cenáculo. Eu preciso lhe dizer aqui que existem coisas que não vai experimentar quem está de passagem. Existem coisas que não vão experimentar aqueles que não têm um compromisso com a palavra de Jesus. Existem coisas que não vão experimentar aqueles que disseram: eu vou lá dar uma olhada e vou embora, só quero ver o que está acontecendo. Não vão. Existem coisas que vêm do céu só para quem está aqui debaixo de um compromisso. Existem coisas que serão liberadas do céu nessa tarde, mas não é só para quem veio ver, é para quem veio confiando numa palavra, é para quem veio confiando numa promessa, é para quem veio confiando no que Jesus disse. Ah, mas o que Jesus disse parece impossível. Deixa as impossibilidades para quem acredita que elas são impossíveis. A Bíblia diz que para Deus todas as coisas são possíveis.
Quem veio pensando que poderia receber de Deus alguma coisa, sem se comprometer com o que está acontecendo aqui dentro, não suporta o tempo da espera. Porque entre Jesus ser assunto aos céus e a promessa efetivamente se cumprir, muita gente foi embora. Quando Jesus é elevado aos céus, haviam quase 500 pessoas. No dia de Pentecostes, haviam quase 120. Muita gente foi embora. Porque o tempo da espera prova quem veio de passagem, quem veio de curiosidade e quem veio agarrado numa palavra. Quem veio por curiosidade não suporta o tempo da espera, mas quem está agarrado em uma palavra, quem está abraçado em uma palavra, quem está firme em uma palavra, ele não sai daqui, ainda que chova canivete, ele não larga os pés de Jesus, ele não deixa o lugar da bênção, ele não se aparta do ambiente da vitória. O dia de Pentecostes chega, o som do céu vem, não sobre os sacerdotes muito arrumadinhos do templo, vem sobre o povo do cenáculo. Eles não estavam misturados com a festa, mas eles estavam em oração. Línguas repartidas como que de fogo desceram sobre eles, e o texto diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes permitia que falassem. O som vem, enche a casa. Só que esse som que enche a casa, e por isso eu fiz questão de ler com você até o versículo 6. O som que enche a casa não fica somente dentro da casa. As línguas só são repartidas entre os que estão do lado de dentro. O som não. O texto diz que a multidão que estava lá na festa ouviu o som. A multidão que estava lá no templo ouviu o som. E por causa daquele som que ocorreu, aí o texto diz: ajuntou-se uma multidão perplexa. A multidão não veio, não saiu do templo para a porta do cenáculo, porque os discípulos tinham uma estrutura física. Não. A multidão não saiu do conforto do templo para ficar em pé na porta de um cenáculo, porque o cenáculo era mais bonito do que o templo, porque não era. Sabe por que eles vieram? Por causa do som do céu. Sabe por que saiu um monte de gente da festa bela, pirotécnica, institucional do templo para ficar de pé na porta de um cenáculo? Sabe por que milhares de pessoas saíram? Porque veio um som do céu para o cenáculo. Você quer saber como é que as multidões virão a nós
Você quer saber como é que o pecador vai sair do conforto da casa dele, da Netflix dele? Você quer saber como é que o pecador vai sair do conforto da praia, do bar, da jogatina e vai parar aqui dentro desta casa de oração? Por causa do som do céu. Não é por causa da minha voz, não é por causa da retórica ou da oratória dos pregadores, não. Se nós tivermos palavras bonitas, mas não houver em nosso meio o som do céu, as multidões não serão atraídas. Mas se soprar entre nós o som como de um vento veemente e impetuoso, ainda que nosso português não seja polido, as multidões virão até nós pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, pregado por uma igreja cheia do Espírito Santo. É o poder do Espírito, é o som do céu, é Ele que atrai as multidões. É Ele que faz com que o coração de um pecador seja quebrado no meio, e ele se arrependa de seus pecados e confesse a Jesus Cristo como o Senhor de sua vida. Eu sei que é muito bom nós nos aperfeiçoarmos em técnicas de homilética e teologia, interpretação bíblica, exegese e hermenêutica. Mas os sacerdotes do templo também tinham isso. E quando o som do céu veio, as multidões saíram de lá e foram para a porta do cenáculo. Se nós tivermos o som do céu, se o Espírito tiver liberdade para operar em nosso meio, se o Espírito tiver liberdade não somente para operar, mas para falar em nosso meio, nós conquistaremos esta cidade, e não somente esta cidade, esse estado, e não somente este estado, esta nação para Cristo. Como? Alguém pode questionar como? Em menos de 25 anos, a Assembleia de Deus tomou o Brasil de norte a sul. Como? Como se ela se difundiu principalmente entre os mais pobres. Como se os seus primeiros pastores não tinham graduação. Como se os seus primeiros obreiros não tinham posses. Como? Sabe o que eles tinham? O som do céu. Sabe o que eles tinham? O poder do Espírito. Sabe o que eles tinham? Labareda de fogo sobre a cabeça. Sabe o que eles tinham? Ousadia do Espírito Santo. Sabe o que eles tinham? Glória de Deus na vida. E é isso que nós temos e não perderemos. Estamos aqui orando para que Deus mantenha em nosso meio. Mas se nós acharmos, se nós acreditarmos que o poder de César, que o comércio de Éfeso e a filosofia de Atenas são maiores do que a virtude do Espírito Santo, nós seremos como os saduceus, que faziam festa, seguindo o rito litúrgico prescrito por Moisés, mas não acreditavam mais no sobrenatural, não acreditavam mais que os anjos são espíritos ministradores, que servem em favor daqueles que hão de herdar a salvação.
não acreditavam na ressurreição dos mortos, mas esta tarde, em o nome de Jesus Cristo, eu tenho uma palavra de Deus para você. As multidões sairão dos templos regidos por saduceus e virão para a porta do cenáculo, para a porta da Assembleia de Deus, ouvir a palavra daqueles que andam com Jesus, que ouvem a voz de Jesus e que obedecem a palavra de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa promessa que foi cumprida no dia de Pentecostes, não ficou somente para eles, não. O apóstolo Pedro, impulsionado pelo Espírito Santo, disse àqueles homens: essa promessa é para vocês, mas não só para vocês. Essa promessa é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você está incluso nesta promessa. Você não será um saduceu incrédulo. Você será um crente cheio do Espírito Santo. E aí eu preciso lhe dizer algo esta tarde, com todo amor no meu coração, mas preciso dizer-lhe: o som do céu que ecoa sobre nós não é simplesmente para mostrarmos que somos espirituais, não é simplesmente para mostrarmos que somos mais crentes, ou para sairmos dizendo por aí que somos batizados com o Espírito Santo e falamos em línguas estranhas. Não. Quando o som do céu veio, ele atraiu as multidões, ele atraiu os pecadores. E quando os pecadores chegaram à porta do cenáculo, ao invés de Pedro continuar simplesmente envolvido naquela atmosfera de glória, ele disse: não, varões, irmãos, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram, a Ele Deus fez Senhor sobre todas as coisas. Deus o exaltou, Deus o exaltou. E se vocês quiserem receber desta promessa, arrependam-se, se convertam, para que sejam apagados os vossos pecados. Aqueles homens com o coração quebrado disseram: mas o que faremos? E Pedro disse, capítulo de número 2, versículo de número 38: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. E qual foi o resultado de uma manifestação tão poderosa de poder? Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram salvas, porque o som do céu veio, a igreja pregou o Evangelho, e o Espírito Santo continuou fazendo a sua obra. O mover do Espírito não é só para a gente pular aqui, rodar aqui, cair no chão aqui. Não. O mover do Espírito atrai as multidões. Embora tenha gente que diga que poder de Deus escandaliza, mas poder de Deus não escandaliza, não. Poder de Deus atrai as multidões. Poder de Deus atrai os pecadores. Poder de Deus atrai as vidas. E nós
pregaremos o Evangelho, e nós conquistaremos as vidas, e nós discipularemos essas pessoas, e elas serão salvas, e receberão também esta promessa. Ai, eu te confesso que eu não acredito mais nessas coisas. Talvez você esteja assim essa tarde, não acreditando mais, ou já faz tanto tempo que não experimenta o poder do Espírito, que nem se lembra mais, porque o cotidiano da tua vida te tirou os olhos da palavra que foi liberada. Esta promessa é para você. Mas talvez você esteja como o saduceu, incrédulo, não acredita mais. Mas eu preciso lhe dizer, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele batizou com o Espírito Santo em Atos 2. Ele batizou com o Espírito Santo na rua Azusa. Ele continua batizando com o Espírito Santo. Ele continuou batizando com o Espírito Santo em Belém do Pará em 1911. Ele batizou com o Espírito Santo em Santarém em 1928. E ele continua batizando com o Espírito Santo hoje. E se você já era batizado com o Espírito Santo, ele renova a tua vida. Ele tem dons espirituais para você. Ele quer te encher de poder. Só não saia daqui vazio. Só não saia daqui seco. Só não saia daqui sem experimentar o poder do Espírito de Deus que enche a tua vida. Você pode ficar de pé, eu termino agora. Aleluia. 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 Oh Deus. E eu quero orar com você. Você que disse, Riquelme, eu preciso ouvir o som do céu de novo. Eu estou igual o saduceu, eu estou incrédulo, eu não acredito mais nesse negócio de poder de Deus, eu não acredito mais nesse negócio de profecia, eu não acredito mais nesse negócio de dons espirituais. Está na hora de você receber de novo a labareda de fogo que veio sobre tua cabeça quando foste batizado com o Espírito Santo e voltar a acreditar nos mistérios de Deus. Há uma glória de Deus aqui sobre nós esta tarde. Eu quero orar com você esta tarde. Se você precisa, venha aqui à frente. Se você precisa, venha aqui à frente, que nós vamos orar com você. E o Espírito que renova está entre nós. Aleluia. Ai, Kel. Vem, pode vir. Eu navegarei Remendre chuia da cataua. no oceano do Remanada caiochepa. e ali adorarei ao Deus do meu amor.
Se você está enfermo, corre aqui na frente, porque é o Jesus que batiza com o Espírito Santo e renova. Ele também cura as tuas enfermidades, e é uma virtude curadora de Deus aqui entre nós hoje à noite. Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo e vem como em Pentecoste e enche-me, e enche-me, e enche-me, e enche-me. Espírito, Espírito, que desce como fogo e vem como em Pentecoste, em Pentecoste, em Pentecoste. Se é da marcha, entra na marcha. Se é do mistério, entra no mistério. Espírito vem como fogo, Espírito vem como fogo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio agora, seja renovado agora, seja batizado com o Espírito Santo agora. Batiza, Espírito Santo, renova, Espírito Santo, aviva, Espírito Santo, aviva, Espírito Santo, batiza, Espírito Santo, renova, Espírito Santo, transporta, Espírito Santo, aviva, aviva, Espírito vem como fogo, Espírito Enfermidades vem como desapareçam fogo, agora. Espírito Enfermidades desapareçam agora. Tumores desapareçam agora. Ao poder do sangue de Jesus Cristo. e enche-me de novo. Eu naveguei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Visões de Deus. Visões de Deus. Visões de Deus. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito e eles profetizarão. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor, és tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Tu és a própria
Coloque a mão sobre a tua enfermidade. Coloque a mão sobre a tua enfermidade. O Deus que cura está aqui. O Deus que cura está aqui. Aleluia. Em nome de Jesus. Que essa enfermidade que chegou sobre o teu corpo seja agora repreendida em nome de Jesus de Nazaré. Você não nasceu com esta enfermidade, aleluia. Você nasceu perfeito. Você foi concebido por Deus com perfeição. E pedimos agora, Espírito de Deus, que esta enfermidade seja agora repreendida em nome de Jesus. A força que há em mim, tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor, és tudo em mim. Eu já ouço a tua voz me chamando, me chamando, me chamando. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor, és tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando, me chamando, me chamando. Me Aleluia. chama pelo nome. Seja em teu lugar, amados. Quem não ceiou ainda, fique de pé. Pastor, ainda não sei ainda. E você vai ficar em pé. E nós estaremos levando para você a santa ceia do Senhor Jesus.